Estamos de volta com o nosso Juriscast, o podcast do direito, aquele que te informa direito. Diretamente da Tribuna Mix, TV e Rádio Web, estamos aqui mais uma vez para passar informações pertinentes ao direito. E hoje, sobretudo, o direito criminal, com um convidado muito especial voltado para essa temática da criminalidade no dia a dia, no meio da nossa sociedade. Dr. André Ferreira é advogado criminalista, é palestrante e é presidente da Comissão de Fiscalização Profissional da Terceira Subseção OAB Palmeira dos Índios. Vamos dar as boas-vindas ao Dr. André para que nós possamos começar esse bate-papo informativo e, sobretudo, jurídico. Dr. André, seja muito bem-vindo. É um prazer tê-lo conosco aqui no nosso Juriscast para passar informações pertinentes e importantes do direito criminal para a nossa sociedade. Olá, Yolanda. Olá a todos. Fico muito grato pelo convite. Vamos aqui conversar um pouco para tentar levar para todos os ouvintes o que é realmente o direito criminal, o que é a advocacia criminal e também ter um bate-papo legal e interativo, não é isso? Bom, doutor André. E para começar a nossa pauta, vamos passar para as pessoas que nos acompanham, que nos ouvem, que a nossa pauta de hoje é o acordo de não persecução penal. Parece até um palavrão, né, doutor André? Mas o acordo de não persecução penal, que nós falamos, é uma siglazinha, uma abreviaçãozinha, é o ANPP. E para que nós possamos falar sobre o acordo de não persecução penal, primeiro nós precisamos explicar para vocês o que é a persecução penal. Porque são institutos diferentes no direito criminal, Exato. não é, doutor André? E a gente tem que compreender um para poder entender o outro. Exato. Não é? Então, antes de falarmos para a população, a gente precisa esclarecer o Instituto para podermos adentrar nas minúcias do acordo. Então, doutor André, o que seria a persecução penal? Olha, doutora, e uma grande dúvida e o que acontece muito nessas questões é porque a população em si, de fato, não compreende o que é um processo e vem a dúvida. Foi preso, chama o advogado que ele solta. Calma, não é assim. Por mais que se consiga uma liberdade, o processo nasce de uma representação criminal. E no nascer dessa representação criminal, dependendo do que acontece, ali vai iniciar já todo o trâmite legal até o fim, até a sentença. E vai passar por várias etapas. E a persecução penal é isso, é a liturgia processual. Então, quando nós conseguimos, e pode se encaixar o NPP, seria para não existir a liturgia. É para do embrião processual a gente tentar uma solução, ou em casos também que já tem avançado, nós consigamos ali fazer o acordo e aquele processo encerrar sem que aconteça sua liturgia até o final. Perfeito, doutor André. Aconteceu o crime, aí tem o caminhozinho da investigação, que é todo aquele procedimento Certo. para que realmente aquele ilícito seja desvendado. Né? E no meio desse ilícito tem o autor ou autores daquele crime. Dependendo da gravidade do crime, é que pode acontecer o acordo ou não. Certo. Né? Então, explicando o que é a persecução penal, agora vamos adentrar na não persecução penal, que vai ser o acordo de não persecução penal, que é um instituto, um mecanismo de defesa, né, muito controverso e muito criticado, às vezes, por algumas pessoas que estão no ramo do direito. Né? Então, o que seria, doutor André, o acordo de não persecução penal? Veja bem, o acordo de não persecução penal, ele não está dizendo que aquela pessoa não cometeu. Ele está tentando dar uma amortização processual no mundo jurídico, que já é bastante preenchido, e tentando também chegar a uma resolução justa e séria para aquele problema. Então, o acordo de não persecução penal, ele é não tratar uma pessoa absolvendo, dizendo que ela não fez. É dando uma pena que é justa, afinal o acordo tem toda a negociação entre a defesa e o Ministério Público, que ali se entende justo para aquele processo, para o fim daquele processo. Então, assim, o que muitas pessoas interpretam é de uma forma, não, vai fazer o acordo, aquela pessoa vai ser impune. Não. O acordo só será aceito após a acusação e a defesa entrar em consenso. Entrar em um acordo para que Exato. realmente o acordo seja realizado. Ficou até redundante, né? É, Tem um acordo para que o acordo quando seja seja realizado. realizado.
Doutor André, nós sabemos que existem alguns requisitos para o acordo de não persecução penal acontecer. Isso. Ele não está para todos os crimes, ele não está para todas as searas, toda a tipificação do direito criminal, né? Exato. Então, quais seriam, assim, alguns requisitos que o senhor lembre que o senhor possa passar para a gente a respeito desse acordo? Veja bem, sobre o que realmente o artigo diz seco, seria a pessoa cometer um crime de pequeno potencial ofensivo, não ser reincidente. Mas veja bem, doutora, existe hoje uma linha processual e nós que somos do direito, infelizmente, temos que estar sempre se atualizando, que são as jurisprudências. Porque o que acontece? Os processos que se encaixam na NPP que nós vemos ali no primeiro momento, quando nós subimos para uma jurisprudência, como a questão do tráfico de drogas, se a gente pegar um tráfico privilegiado, hoje o STJ diz que é passivo de acordo na persecução penal. E outra, por mais que também tenha um artigo que diz que aquele processo é um processo que vai se enquadrar, aquela pena é uma pena de pequeno tamanho e ela se encaixa no crime de pequeno potencial ofensivo, eu tenho magistrados que não aceitam. Então, assim, a gente pegar realmente o que está a regra é totalmente desproporcional o que o juiz entende. Então, assim, o acordo de não persecução penal, para que todos entendam realmente e que se encaixe, é a primeiro momento. Se é um crime de pequeno potencial ofensivo, aquela pessoa não seja reincidente, o crime dá para ser reparado, só que quando a gente também parte para um processual mais avançado e a depender da situação, o advogado tem mais requisitos que pode usar, que tem que se deparar com estudos jurisprudenciais para melhor resolver aquele problema. Então, o homicídio não se encaixa em acordo de não persecução penal, Não, devido à gravidade. devido à gravidade. Para que fique bem claro para quem está nos ouvindo e nos acompanhando, Exato. né? Porque às vezes quando a gente fala em crime de pequeno potencial ofensivo, aí as pessoas podem ficar imaginando que deveria ser um pequeno potencial ofensivo, né? Um crime que não é tão sério diante da reprovação social, um Exato. crime que não seja tão sério diante do que o próprio Código Penal traz para a gente e elenca isso como punição. Agora, sim, só para fazer um adendo, infelizmente, o que acontece hoje no mundo brasileiro, no sistema criminal brasileiro, e que não é só no direito criminal, no direito penal, é em todos. O que nós temos nos nossos códigos, às vezes, são rasgados. Então, assim, por isso que eu falo, a Por questão algumas jurisprudencial. decisões, As decisões são totalmente desproporcionais e desarrazoadas. vêm de juiz para juiz. Eu vou estar entendendo a cabeça do magistrado. Ele está num bom dia. Como a gente sabe, eu já peguei casos que a gente tem um caso que se encaixa, aí o Ministério Público fala, não, mas ele responde por tal crime, até que seja transitado julgado, ele não pode ser reprovado criminalmente. Tem antecedentes que é antecedentes. Então, assim, infelizmente, não é só o que está no código. E é isso que complica um pouco. E por isso que a gente tende sempre a tentar ver a questão da NPP de uma forma mais minuciosa, de uma forma mais técnica, que não é tão um mundo de rosa que muitas pessoas dizem, tá absolvendo, não. É toda a liturgia processual que os advogados conseguem desvendar. Até porque, doutor, quando é feito um acordo, tem os critérios a serem seguidos, Exato. né? E diante daqueles critérios, se a pessoa que está sendo acusada daquele crime não cumprir aqueles critérios, ele volta ao processo para que o processo volte a seguir. Inclusive, os critérios que no processualmente nós vamos se denominar como cláusulas, existem muitas cláusulas também que seria quase pior do que o cumprimento da pena. Porque, assim, a verdadeira intenção do ANPP é a ficha criminal. Porque você ali vai conseguir absorver e tirar. Mas eu já me deparei com um caso que eu tive que chegar com o cliente, olha, você realmente quer aceitar? Porque se a gente for seguir o processo, nós vamos conseguir a liberdade. E ou com a arbitrariedade da multa, a gente já consegue ali a liberdade, ou na custódia nós conseguimos. Quando vem o decorrer do processo, vem a proposta de acordo pelo Ministério Público, que aí ela pode ser tanto provocada pela acusação como pela defesa. Então, assim, a gente tem que ver realmente aquelas cláusulas e deixar bem claro que tem cláusulas, e vezes, que é muito mais gravosa aceitar do que a pena, do que o processo que você vai seguir. Mas o que vai mudar realmente é a questão da ficha, porque você cumprindo os requisitos, as cláusulas, você ali consegue sanar a situação. É por isso que tem que ter um advogado criminalista, especialista, para analisar todas essas particularidades, não é? Exato. Como o senhor falou inicialmente, cometeu um crime, chama um advogado e solta. Não é assim, não é?
Às vezes o crime é tão sério, tão grave, você não consegue a liberdade, mas você vai fazer com que os direitos daquele cidadão, por mais que tenha cometido um crime, sejam preservados, Exato. sejam garantidos constitucionalmente como cidadão, como ser humano. Por mais que tenha cometido um ato falho, né? Exato. Mas é uma pessoa, é um ser humano que está ali por trás daquele ato. E assim, doutora, nós sabemos que todo mundo está passivo do Código Penal. Porque a tipificação no Código Penal não é o criminoso que comete. Existem os crimes por fora. Então, assim, tem uma brincadeira que até dizem, a pessoa tem essa visão do advogado até precisar. Justamente. Então, Uhum. é sobre É isso. aquele famoso, bandido bom é bandido morto, advogado porta de cadeia, então só deixa de ser bandido bom ou bandido morto, essa máxima que muitas pessoas têm o hábito de dizer, quando passa a ser uma pessoa da família. Exato, porque, assim, hoje, todos nós estamos sujeitos a tipificações preenchidas no Código Penal. Por exemplo, uma coisa que é muito comum. Eu conheço várias pessoas inclusive de grande porte, que fazem gato, aquela instalação elétrica que é para ludibriar as companhias. É Doutor, ali os crimes tipificado, costumeiros de furar uma fila, furar uma fila. de Isso, passar um sinal de trânsito, exato. isso é um ilícito De, criminal, é um de, ilícito penal que envolve também outras searas, o direito do Código de o Trânsito, CTB, né? Direito do consumidor, mudou. e essas outras Então, questões. assim, um exemplo. Todos estamos passivos. Então, um exemplo. É só uma cervejinha. Quantos homens dizem, não, bandido bom é bandido morto, mas no final de semana tomou uma dose de uísque. Não, foi só uma dose, eu consigo dirigir. Pegue o que aquela dose causa no seu organismo e veja se não vai bater com o que a lei diz, que tem a dosagem certa para se dirigir. Então, assim, Justamente. o pessoal vê que o advogado criminal é aquele advogado que vai defender aquela pessoa que matou, que concorreu para qualquer atitude ilícita, mas nós não defendemos aquela pessoa. Como Machado de Assis diz, a gente vai se deparar com a maneira processual de decorrer a situação e que o que esteja no Código Penal seja cumprido diretamente, perfeitamente com aquelas palavrinhas mágicas que tem ali, que infelizmente são rasgadas. O advogado ele não coaduna com o crime, Jamais. ele coaduna com o exercício legal da profissão e da empregabilidade da lei, Exato. né? Para que a lei seja colocada em prática, independentemente de raça, de cor, de sexo, independentemente da tipificação do crime também. Exato, porque existe estudos criminológicos que falam as pessoas que mais são condenadas. Aí a gente vai se deparar, não, mas vocês estão vitimizando pessoas pela cor. Não, não é os estudos, são os impactos. Um exemplo, se a gente pegar as condenações pelo tráfico de droga e a gente pegar as pessoas que ali estão sendo acusadas, você vai ver que elas têm uns requisitos que é quase iguais. São pessoas de periferia, são pessoas que às vezes não tinham nem contato, mas só conheciam uma pessoa que vendia. Vai para um colégio particular de uma cidade grande e vê quantos jovens de classe alta não são envolvidos. Como a gente no chat, vemos muito filho de desembargador, juízes, promotores que às vezes se envolvem. Meu tema de conclusão de curso, que não, na época não foi um TCC, foi um estudo de caso. Um rapaz que ele era traficante tanto de drogas como de arma, era filho de uma desembargadora, foi preso. Sabe como ela soltou? Com a vara falso, foi no presídio e disse, não, eu sou a desembargadora, se você, agente penitenciário, não soltar meu filho, eu lhe dou voz de prisão, e é que eu estou com o alvará. O alvará era falso, é uma atitude ilícita, e quando estava solto com um bom advogado, conseguiu dizer que ele tinha uma crise de borderline, que caracteriza a imputação, e ele já vai ter outro tratamento, vai responder no colégio bom, mas e aquela pessoa que não tem condição? E aquela pessoa que não tem influência na sociedade? Vai conseguir a mesma coisa? Então, assim, tudo vai depender da pessoa, infelizmente. Então, a respeito dessa questão e dessa temática e do que o senhor acabou de colocar, aí a gente vê que, em relação ao meio social, muitas pessoas criticam o acordo de não persecução penal como se fosse um benefício para quem cometeu aquele ilícito. Inclusive alguns doutrinadores. Não é? Eles são contra a Lei 13.964, que foi a lei que criou o acordo. Pacote anticrime. Isso, que desde 2019 está em vigência, teve muita discussão a respeito disso. Mas como é que o senhor analisa essa visão desses doutrinadores que são contra o acordo, apesar dele estar vigente?
Olha, veja bem, primeiro, eles não estão acompanhando a atualidade, né? O avanço que nos proporciona a questão do acordo. Hoje, todas as áreas têm o sistema extrajudicial. Você tem uma dívida, você vem entrar com ação de cobrança, você vai tentar fazer negociação. Você tem ação de divórcio, antes você extrajudicial em cartório pode resolver. Criminalmente falando, uma pessoa que errou, que falhou, mas quer reparar seu erro, será que ele não tem a mesma possibilidade de fazer um acordo? Oxe, por quê? Por que não? Então, assim, essas pessoas que eu vejo que criticam, e quando se falando principalmente dos doutrinadores, dos pesquisadores, eu acho que eles primeiro deveriam esquecer o tanto que já estudou, que passou, né? Afinal, o estudo é uma ciência, toda vez se atualiza. E a gente precisa acompanhar os avanços da sociedade, e não só da sociedade em si. A gente também tem um avanço que, infelizmente, todas as varas de todas as áreas estão lotadas. Os processos estão dormindo na mesa. Então, assim, por que não tentar agilizar? E como nós falamos aqui, ele vai responder com cláusulas entre a acusação e a defesa. E a acusação não dá corpo mole, o Ministério Público não brinca. Então, por que não? Não Não dá uma segunda chance é uma pessoa que quer reparar o seu próprio erro. está admitindo? Até porque um dos principais requisitos é a confissão. E é o que está previsto. Se ele não confessar, não tem. Até porque, doutor, as pessoas que pensam dessa forma, eu acho que não pensam nem na questão da ressocialização. Não pensam no quanto que os cárceres estão superlotados, que não tem condições humanas de todas as pessoas viverem em determinados lugares. E também da celeridade processual, de desafogar um pouco mais também Judiciário. o judiciário. Exato. Né? E a gente tem que analisar tudo isso quando a gente vai realmente analisar o acordo de não persecução penal, que é uma forma de reparar o erro, o ilícito, por outra via, fazendo com que aquela pessoa que está sendo acusada daquele crime, que termina também confessando para poder se beneficiar, entre aspas, do acordo, poder pagar pelo seu ilícito. E um ponto importante que você bem falou é a questão da ressocialização. Nós, um exemplo, nós somos aqui, atuamos na terceira subseção que vem Palmeira e regiões médio-agreste. Nossos presídios temos um no agreste, mas só que fica concentrada a maioria no litoral, em Maceió, na capital. Então, assim, quantos clientes nossos têm condições de visitar um parente? Aquela pessoa que foi pega com um porte de arma, às vezes uma arma antiga, às vezes uma arma que vem de família que nem tem a culpa, ou às vezes por qualquer coisa que aconteceu no momento de um distúrbio emocional, ele está lá naquele presídio lotado. Às vezes a família não tem condições de pagar um táxi para poder ir, porque tem os horários, tem os dias e os horários. Não é só ir de van, porque a van para longe, até chegar lá pagar táxi. Se você for pegar um Uber ou um táxi, e a maioria dessas pessoas não sabe nem o que é Uber, vai ter que pegar um táxi. Então até que você se desloca até a capital, e dali pega um transporte. Aí aquela pessoa que cometeu um crime de pequeno potencial, que realmente quer confessar, ela está sendo equiparada àquela pessoa que tem que ter uma pena mais pesada. Então você acha que ela vai sair ressocializada ou revoltada? A maioria dos casos e os índices mostram que a ressocialização ela precisa ter uma atenção específica, uma atenção diferenciada, Não existe. tem que ter uma segregação, Não existe. né? E ao mesmo tempo ela também tem que ser generalizada e globalizada, né? Ela tem que ser para todos, né? Seguindo todos os requisitos, mas que na realidade não existe, né? Outros estudos também mostram que não existe, as pessoas saem revoltadas porque se você cometeu um ilícito de pequeno porte, você está ali comungando de um ambiente com pessoas que às vezes fazem parte de uma organização criminosa, Exato. né? Às vezes é um estupro vulnerável, estuprador que, assim, eu acho que seria os únicos casos que eu não represento, quando eu realmente sei que aquela pessoa cometeu. Então, como é que você pode ser comparado a essa pessoa? Então, por isso que deve existir o acordo de não persecução penal. E a visão mais humanitária. Justamente, doutor. Ponto-chave é a visão humanitária, né? É você se imaginar naquela situação e você analisar aquela situação como se fosse você e se fosse eu, não é? Exato. Então, quando a gente se coloca no lugar do outro, a gente passa a analisar as coisas Empatia, né? com mais empatia. É. Doutor André, como é que o senhor se sente como advogado criminalista? Eu já Olha, falei um pouquinho a respeito daquela máxima, né, dos jargões,
a respeito do que as pessoas dizem. Ah, advogado porta de cadeia, advogado defensor de bandido. Né? Como é que o senhor lida com isso? Olha, até quando você começa a perguntar, eu me arrepio, porque a advocacia criminal, até brinco no escritório, às vezes quando eu não era 100% advogado criminalista, no início a gente estava genérico, se tinha um caso para ganhar dinheiro aqui, eu não ia, mas vamos na delegacia que eu ficava emocionado. E no decorrer da profissão, nós vamos nos deparando com os casos, e o maior sentimento é quando você bota a cabeça no travesseiro e fala, eu fiz justiça. Em um mundo de tantas desinjustiças, que é a desigualdade. Né? Nós vivemos em uma realidade que é totalmente desproporcional. Nós vivemos em uma sociedade que existe um olhar que ele é ofensivo, que não vou dizer racista, mas é um olhar vulgar para certas pessoas, enquanto outros passamos a mão. Então, assim, quando eu consigo realmente conseguir não só apenas uma liberdade, uma diminuição de pena, quando eu realmente consigo ver justiça, quando eu consigo realmente ver que aquele processo era falho, quando eu consigo ver que o Ministério Público é genérico. Tipo, eu recente teve um caso que o Ministério Público ele tratou uma pessoa que morreu no local e uma pessoa que ficou totalmente paraplégica e foi para a unidade de emergência. Doutora, no processo, ele fez a mesma liturgia que ele fazia em qualquer outro, sendo que ali é outros olhos que você tem que olhar. Não analisa as minúcias nem as Não, é particularidades. genérico. Então, aí nesse processo, tanto o magistrado que atuou como o Ministério Público se posicionaram quando o delegado se manifestou e disse: eu falei que não determinava a prisão, que ele deveria continuar no hospital. Eles pegaram a pessoa que estava lá, tinha acabado de fazer uma cirurgia. Isso foi esse caso foi em Pernambuco. Lá em Pernambuco não existe nenhum presídio que tenha requisitos para cuidar de uma pessoa nessas condições. Ele foi transferido na sexta. No domingo, se não saísse de lá, ia morrer. Então, o que acontece? Quando a mãe dele me ligou, aí na segunda foi quando eu consegui o alvará, quando a mãe me ligou chorando, doutor, eu estou indo buscar meu filho. A tristeza era que ele ia voltar para o hospital, mas ela já ia passar a visitar, porque ele estava custodiado e não podia fazer as visitas. E eu consegui com o alvará, ela conseguia visitar o seu filho. Quando ela pegou ele, que levou para casa, disse, doutor, estou com ele. Então aqui, eu não estou defendendo aquela pessoa que cometeu um erro, ele vai ter que pagar. Mas eu fico feliz quando eu vejo que realmente aquela desigualdade, aquele olhar genérico, eu consigo resolver aquele negócio. Para mim, é, é um gozo, né? Tipo, é um prazer, entendeu? Então, assim, para mim é um momento épico, é felicidade, entendeu? Saber que o senhor está contribuindo para diminuir um pouco o sofrimento de outra pessoa, por Isso, mais que tenha cometido algum ilícito, porque ele também tem direito isso. à liberdade, ele também tem direito a ser tratado como ser humano. Na verdade, não é nem só a liberdade, porque, de fato, em alguns casos, a pessoa sabe que ele não vai ser para a liberdade. O que eu gosto de ver, doutora, é que aquele descalçado, que aquela pessoa, ele está sendo tratado de maneira que ele deve tratar, que não sou eu que digo, é o processo. Porque, infelizmente, devido tudo hoje em dia ser genérico, não estão olhando mais as pessoas, é robô, é robotizado. Estão olhando só os procedimentos. Então isso, aí, e é o Ctrl+C, Ctrl+V. Não, é isso, não. Ah, vamos fazer esse requerimento, é isso, é um pedido de liberdade. Ah, liberdade. Vamos não deixar mais esperar mais um pouquinho, vamos fazer. Não, É a por pena isso não é que para tem que isso. ter advogados, criminalistas especialistas e diligentes. Exato. É sobre isso. É sobre isso. É É sobre sobre, humanidade. é sobre isso. Doutor André, o senhor também é presidente da Comissão de Fiscalização Profissional da Terceira Subseção lá do Palmeiras dos Índios, não é? Como foi que esse desafio chegou para o senhor? Olha, eu vou ser sincero, ele chegou comigo batendo na porta do presidente, dizendo, presidente, eu preciso do meu espaço. E eu aqui até mando um abraço e saldo do presidente Marco Ribeiro pelo grande papel e trabalho que ele vem fazendo pela nossa subseção. E eu falava muito por quê, doutora? Nós somos muito desafiados com a total desproporcionalidade de capacitação de clientes que existe, da capitalização de clientes que existe no mercado saturado. Hoje em dia, o advogado que é bom, ele consegue viver no mercado porque vai ter casos que vai conseguir uma boa remuneração. Mas uma coisa que eu acho desproporcional são aquelas pessoas que chegam na delegacia, tem muito policial que já fica com raiva de você porque já tem um cartãozinho de outro advogado. Justamente. Às vezes a família liga, já aconteceu comigo, a família liga, doutor, segue lá que meu irmão foi preso. Quando chega lá, eita, doutor, o policial mandou ligar para esse. Se o policial que prendeu me mandou ligar, eu acho que ele solta. Uhum.
Então, o que acontece, que eu acho que eu sempre brigava com o doutor, eu chegava lá, doutor, a gente tem que fazer alguma coisa. Ele dizia, ô André, o que é que nós podemos fazer? Foi quando ele disse que a comissão estava desativada, porque alguns advogados não queriam fazer, até porque nós nos deparamos com grandes situações, temos que ter um peito mais duro, e ele pediu, ele falou, não, doutor André, então, já que você quer, eu vou dar essa comissão. Confiou em mim, e eu venho tentando retribuir a ele de uma maneira objetiva e também uma maneira árdua trabalhada, como vocês bem sabem, trabalhando de domingo a domingo, é um prazer imenso por causa que nós ali estamos combatendo e lutando pela classe. Apesar que muitas vezes a classe olha que a gente pensa que a gente está fazendo algo que é para nós. Todas as ações que eu fiz foi para o direito previdenciário, capitalização em massa. É, advogados que estão iniciando têm que brigar com o poder de um grande escritório que tem como uma barganhar 2 anos sem receber nada, tem como custear exame, tem como custear transporte, aquela totalmente ostensividade na capitalização. Como é que a gente dá igualdade? Como é que o jovem advogado vai trabalhar? Como é que ele vai ter? Nós já sabemos que na delegacia tem o policial que passa a causa, o oficial de justiça que passa a causa, o delegado que passa. Eu já peguei casos que a pessoa disse, quando nós fizemos a oitiva, que eu assinei o aviso de ciência, o delegado já disse, ele vai ficar preso, mas toma aqui esse número, porque o delegado já não vai passar o cartãozinho, mas bota o número aqui num papelzinho. E ali rasgou, não foi não que entreguei. Então, assim, eu já vi vários delegados fazendo isso. E quando o doutor Marcos, o nosso presidente, disse, não, André, tem essa comissão, você tem coragem? Eu não me disposto, eu disse, é isso que eu quero, porque eu quero não é lutar só por mim. Graças a Deus, feijãozinho e arroz eu consigo. Mas e os outros advogados que não conseguem? Hoje lá no escritório, a gente temos mais 6 advogados associados. Eram advogados que às vezes nem a própria comissão de outras cidades conhecia. E hoje a gente vem tratando uma igualdade. E outra, valorizando a nossa profissão, porque nós somos advogados de classe. A ordem é uma classe. É uma classe. Então a gente não Uma pode classe respeitada que também tem que fazer por onde esse ser respeito respeitado. existir. Então assim, aí nós estamos Porque tentando se os fazer. próprios advogados estão trabalhando de forma ilícita, então a gente vai esperar a licitude de quem? Exato. Né? Então Não é? é isso. Eu confesso que até foi uma brincadeira quando eu entrei na comissão como presidente, que eu fui me reunir com as outras seccionais, com as outras subseções e com a seccional. Eu vi que tem uns erros e eu até brinquei, sabe? É que nem diz a música. Eu andei errado, eu pisei na bola, mas a vida ensina é uma lição, né? Logo a gente se retifica, vai fazer o que é certo e começa a trabalhar e assim, doutora, é um prazer. Agora, às vezes ficamos tristes porque a classe não valoriza, porque a luta é pela classe. Na realidade, doutor André, acredito que, de acordo com o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, nossa OAB, não era nem para haver essa comissão de fiscalização profissional. Se todos os profissionais, se todos os advogados realmente trabalhassem com ética, respeitando o espaço do outro e seguindo o que o Estatuto mesmo fala, não é? Porque todas as pessoas têm que respeitar o espaço do outro e todas as pessoas têm que atuar de acordo com o Estatuto, com ética e profissionalismo, Exato. não é? Então, infelizmente ou felizmente, de acordo com os dias de hoje, essa comissão teve que ressurgir para que vocês realmente arregassem as mangas e se coloquem a serviço da nossa classe, porque eu acredito que são desafios diários. Sim, Não é uma missão fácil, jamais. porque a gente combater ilícitos de um cliente, a gente está ali para defender o direito do cliente, e a gente combater um ilícito dentro da própria classe. Bater na porta de um amigo, né? E assim, doutora, só fazendo um adendo e tentando reajustar um posicionamento, eu acredito que, de fato, sempre deveria existir a fiscalização, independente de existir o código de ética, porque, querendo ou não, todo ser humano é falho. Infelizmente, nós sabemos, até porque se nós fôssemos viver de acordo com a Constituição, Código de Processo Civil, Código Penal, Realmente, Código doutor, Trabalhista, não existia, para que advogada? começa a, É, a surgir de acordo com os anseios, entendeu? Então, né, da assim, população, os anseios da classe. a fiscalização deve existir, e eu vou até, mais uma vez, puxar uma sardinha para o presidente Marco Ribeiro, nós uma vez conversando, e eu disse, olha, doutor, estou me dando posicionamentos que eu tenho que ser totalmente abusivo agora. Tenho que chegar batendo ele, não, André. Primeiro nós vamos mudar. Vamos tentar reeducar. O diálogo, né? Isso, até porque, de fato, existe o código de ética, mas, doutora,
Se você sabe muito bem, se você não se atualiza, você não avança na sua área, não. E você vai estar direto no código de ética. Então, assim, os avanços, eu acredito que a tecnologia, com o avanço das tecnologias, o código de ética ainda vai mudar porque ele está antigo, ele não está no novo mundo digital. Acredito que ainda vai ter um avanço aí, já tem pedidos para realmente ele ser não retificado, mas que ele acompanhe o avanço. Que ele tem uma nova roupagem Isso, tecnológica, que ele isso. acompanha os Bota um terno mais anseios da bonito, né? informação. Um blazer, né? Então, assim, o avanço e precisa ter a fiscalização. Tanto o diálogo, ó, você está errado, não é assim que se faz. Conversar. E o que eu realmente vejo, doutora, é porque muita gente, como a gente já falou aqui, não tem empatia. Eu acho que o advogado deveria ter empatia com todos, com toda a classe, porque quando ele faz isso, ele valoriza toda a profissão. Isso porque, doutor, quando a gente se depara com o nome advogado ou advogada, porque na realidade é a advocacia como um todo, Isso, né? Então as pessoas raramente olham para quem cometeu algo, exato. vai falar da classe, vai apontar a classe. São os advogados, né? Os São os advogados e advogados. advogadas, e é isso. É a classe Não advocatícia, pode. né? Porque até essa nomenclatura muda também em relação à questão de gênero. É a Exato. classe advocatícia, para não ser só o advogado. Advogado. Tem o advogado e tem a advogada também. Então, a classe advocatícia ela tem que estar bem representada e ela realmente tem que seguir os seus Avançar. estatutos, os seus códigos, tem que respeitar o próximo, sobretudo os jovens advogados que estão surgindo para também se consolidar no mercado de trabalho, Exato. não é? Em relação a isso, doutor, quais foram, nesses desafios do dia a dia em frente à comissão, quais foram os maiores desafios? Sei que o senhor vem muito atuante, vem também trabalhando em consonância com a Comissão de Fiscalização Profissional da Seccional AB Alagoas, e nós podemos perceber que esse trabalho é muito concatenado. Esse Isso. trabalho é um trabalho de grupo, é um trabalho de doação, é um trabalho árduo e é um trabalho muito desafiador. Então, quais são os últimos desafios de operações, de intervenções que vocês precisaram fazer, que foram assim muito desgastantes, digamos? Olha, desgastante, eu vou ser sincero, eu acredito que foi o que aconteceu, tá com média de 70 dias. Sei. Lá uma pessoa, ele inclusive tinha aberto uma empresa de prestação de serviço jurídico, sendo que ele era um bacharel. E eu não vou mentir, quando a gente chegou para fazer a operação, nós tínhamos que levar sempre a polícia militar, porque caso tenhamos algum problema, estamos resguardados com a autoridade competente para que faça toda trâmite e as defesas. Lá, o que me deixou triste foi que, como recepcionista, estava a esposa e a filhinha. Era uma pessoa que precisava de uma oportunidade, mas ele viu uma oportunidade que é totalmente ilegal aos olhos da ética. Uhum. Aí é, uma, é desafiador porque a gente tem que ser um pouco também humanitário, é uma família. Mas infelizmente ele rompeu com o código de ética. Ele rompeu, ele não poderia fazer aquilo. E não estava nem no exercício da A profissão, profissão. porque nem era E advogado. inclusive ele trabalhava com causas do INSS, era um crime federal. Então, assim, a caneta pesa, mas infelizmente temos que ser frios e fazer o que é certo. Então, assim, Perfeito, eu acho doutor. que o que mais machucou foi isso. Agora, uma também recente que teve que eu queimei pestana como é que eu ia fazer, foi em uma que tinha uma autoridade pública, né, uma parlamentar, que estava fazendo, inclusive, uma divulgação ostensiva em todas as redes sociais e jornalísticas que seria ofertado serviço jurídico à população. E um exemplo, eu sou só um advogado. Para que a população, É, realmente, quem nos entendeu? acompanha, quem nos É, ouve, fique realmente ciente, até da tua oportunidade de desmistificar qualquer equívoco em relação a uma operação que eu acredito que foi público e notório aqui na isso, cidade, sem citar nomes, isso, não é? exato. Mas para que a população nos acompanhe, que a população realmente perceba que a gente não vai atrapalhar o trabalho de ninguém. Exato. Nosso O trabalho é com advogado, a ética. advocacia só quer trabalhar com ética e que o trabalho da advocacia também seja respeitado. Exato, porque, assim, um exemplo, quando nós nos deparamos com situação que vai ser ofertado toda a festa pública, banda, brinquedos, cursos, e um advogado,
eu acho que é muito melhor aquele cliente vai se sentir mais confortável vindo para todo esse evento do que ele ir para um advogado que estuda, se capacita, monta seu escritório, tem sua profissão digna, para onde o cliente vai? Para a festa, é claro. Então, assim, Tem um atrativo maior. exato. É, Até porque estava chovendo, é inverno já, quem quer sair de casa? Então, o que acontece? Eu acho que essas desproporcionalidades devem acabar, essas abusividades devem acabar, até porque o povo não é brinquedo, não se manipula mais o povo. E nosso trabalho não é só com a advocacia. Isso é um jogo de manipulação, em qualquer canto que aconteça. Porque semana passada nós conseguimos, está com 15 dias, eu acho, conseguimos evitar até que acontecesse um grande evento numa cidade vizinha. Chegamos lá, doutora, já tinha tenda, tinha tudo. O rapaz que estava se escondendo se esquivou. Então, assim, além de ser um crime federal, porque crimes que envolvem o INSS são crimes federais, Polícia Federal. já existe posicionamentos claros e éticos. O advogado, que é o competente de direito previdenciarista, eu não vou saber falar qual é a resolução que existe, mas cabe à advocacia previdenciária cuidar dessas pessoas. Ah, não, mas o INSS está ali, é para todos. Não, não é só ir no INSS, não é só dar entrada. Converse com o profissional antes. Por mais que seja também um direito, vá no INSS, que também o INSS é legítimo, mas não vá no atravessador, não vá no pinhão, não vá por causa de um evento, vá porque você confia na pessoa. Primeiro vá no INSS, converse com a pessoa que vai lhe atender bem, que eu sei que vão. É, saiba dos seus direitos. Veja se você vai precisar de uma pessoa que lhe ajude. Se for precisar de uma pessoa que lhe ajude, procure um bom advogado. Agora, você sair para ir para um evento e a pessoa saber e pegar da deficiência que você está naquele momento, precisando de um benefício, pegar aquela oportunidade, lhe ludibriar com um show, com uma fantasia. E muitos desses casos, eu já peguei certa vez a gente teve um cliente que o rapaz tinha perdido o direito de se aposentar, porque ele entrou na época era um vereador, o vereador não era advogado, só tinha entrado no administrativo. Quando judicializou, o vereador não sabia fazer se manifestar no processo, nem mandou ele procurar um advogado para manter o voto. Aquela pessoa aí tem um regulamento que quando você perde na fase De instrução não de instrução, no INSS. administrativa. Não, aí você perde na administrativa, você vai para o judicial. Quando você tem o momento de se manifestar, fazer a sua defesa, se você não faz aquele pedido de aposentadoria, ele fica por alguns anos incapacitado de fazer novamente. O homem tinha 72 anos de idade, não podia se aposentar. Teve que, na época, arrumar um advogado. Aí eu indiquei, na época, um bom advogado previdenciarista, ele conseguiu um LOAS. Mas aquele homem que tinha direito a uma aposentadoria rural, já não tinha mais, porque o vereador atrapalhou a vida. Porque teve o seu direito lesado, Isso. né? Então, Então, assim, nesses casos, doutor, vocês que estão nos ouvindo, vocês que estão nos acompanhando, é bom que fiquem alertas também, que nesses casos, o correto é você procurar um profissional que saiba o que realmente está fazendo, fazendo. que está pleiteando o seu direito, que está realmente concordando com toda a estrutura ética e formal da OAB, está atuando também de forma lícita para que não venha enganar pessoas que não têm tanto conhecimento em Exato. relação ao seu direito, né? O de E bem a isso é massa. muito preocupante e é muito louvável que realmente, se precisou reativar a Comissão de Fiscalização Profissional, que esses pleitos sejam atendidos, que essas demandas realmente sejam combatidas, esses ilícitos sejam combatidos, para que essas demandas sejam atendidas da melhor forma possível, para que todos os profissionais sejam respeitados e a classe trabalhe de forma isonômica e de forma harmônica. Exato, Né? exato. E, assim, só para terminar essa fase da questão dos abusos, eu vou só citar um caso que aconteceu comigo, que eu acho que é necessário que toda advocacia veja, e também veja como é antiético os advogados, a forma de trabalho de alguns advogados. E no caso também envolve também a NPP. Em um caso que eu tinha um cliente, chegou um grupo de escritório e falou: não, eu prefiro, vocês vão pagar no final e eu faço o acordo. Inclusive, você na advocacia criminal ou em qualquer advocacia prometer resultado já é uma infração ética. Até porque a gente não tem como garantir nenhum resultado. Jamais. Vou Nós saber a cabeça do juiz, vamos do trabalhar da promotor. melhor forma É, possível eu, pelo direito daquele eu cliente. sou macho, Mas quem então. decide é o juiz. Exato. Até, não, até porque não persecução penal, muito bem, o Ministério Público, a acusação e a defesa pode fazer, mas a homologação vem pelo magistrado.
Justamente. Então, assim, O como você vai? magistrado pode não concordar com algumas cláusulas que tem ali naquele acordo, Exato. pode pedir que sejam modificadas. Então, assim, só para você fazer uma junção entre a importância tanto da NPP, como nós conversamos, sempre procura advogados capacitados, e sobre a questão da fiscalização profissional e da ética. Fuja desses advogados. Prometer resultado, você é o Aladim. É. O Aladim não, no Não caso, tem o como jeito da você lâmpada, né? prever, né? Uma coisa é É, você saber o trâmite processual, e outra coisa é você garantir algo que você não pode pode. efetivar futuramente, Exato. É né? sobre isso. É sobre isso, doutor André. É sobre ética, é sobre advogados que trabalhem de forma correta, é sobre fiscalização, é sobre acordo de não percepção penal, é sobre percepção penal, é sobre a informação para você que está nos acompanhando e que está nos ouvindo. Então, o Juriscast é isso, é a informação jurídica da melhor forma possível, de maneira dinâmica, de maneira clara e de maneira objetiva. E hoje nós ficamos por aqui, agradecendo ao doutor André, ao tempo que passa a palavra para que ele possa fazer suas considerações finais. Primeiro, eu sempre gosto de agradecer ao nosso Senhor que sempre me dá oportunidades. Em seguida, parabenizo a doutora Yolanda, a toda a estrutura, que é bem aconchegante. Esse projeto de passar para toda a população informações de uma forma clara, humanizada, é muito bom. A sociedade está precisando disso, de informações. Em um mundo que é tão fácil passar informações, mas a informação verdadeira. A informação que realmente ensina, educa. A informação que ela vai para o bem. Então, assim, parabenizo todo o grupo, principalmente a doutora Yolanda por conduzir esse podcast de uma forma brilhante. Agradeço muito o convite. E é isso, estou sempre à disposição. Muito obrigado. Doutor André, nós quem agradecemos, desejamos sucesso, discernimento e boa sorte nessa caminhada, nesse trabalho árduo que é a advocacia do dia a dia e, sobretudo, sobre a Comissão de Fiscalização Profissional. Obrigado. E nós agradecemos a você também que está nos acompanhando, que está nos ouvindo. Você que acompanha nosso Juriscast, o podcast do direito, aquele que te informa direito. E eu, Yolanda Ferro, me despeço de você em mais este dia e até o próximo. Então, acompanha a gente, clica no canal e informa também para que outras pessoas adquiram esse conhecimento. Até o próximo.